Tem uma fala que eu sempre me lembro dela, né, de uma professora da saúde mental, ela era psiquiatra, que eu não vou citar o nome, que ela dizia que o limite entre o que é diagnóstico e o que é safadeza é uma linha muito tênue, né. E aí, o diagnóstico, né, pensando eu do lado de cá, ele tem um papel importante, mas também perigoso. Perigoso porque o diagnóstico infelizmente virou uma indústria, no fim das contas. Isso tem um lado crítico a se fazer. E não só a indústria, né, da parte da farmacologia, né, a indústria da parte das clínicas, da parte de governabilidade, como também a indústria da parte da picaretagem de Instagram, né. Uhum. Infelizmente o que você mais tem hoje, né, são especialistas em diagnósticos, principalmente em temas, né, que são tão sensíveis, tão cruciais, a exemplo, TDAH, a exemplo, narcisismo, né. Esses transtornos que, aspas, nem parece transtorno, que são vistos em pessoas, aspas, normais, né, eu tenho muita gente se habilitando a falar deles. Aqueles que perfeitamente tem uma causa mais complicada, que precisa se ter uma base mais de neuroquímicos ali, então estudar um pouco melhor, o povo não se mete muito, né, autismo e outros. Mas nesses transtornos mais comuns, que não são um tipo de transtorno que tê-lo lhe coloca numa situação de escanteamento social, tem muito especialista falando, né. Então eu penso de um lado do perigo disso, como também do outro, da libertação que é. Quando você tem um sujeito que está ali a vida sofrendo o tempo inteiro, que ninguém o compreende, inclusive ele mesmo não se compreende, e quando de repente o mundo faz isso aqui, ó. Tipo assim, é libertador. E eu falo isso enquanto alguém que vivenciou esse processo, no fim das contas. Lacan vai falar muito disso, Sim. né, ele vai trazer a palavra, a importância da linguagem da palavra. Então, quando você nomeia o que você sente, quando você tem ali o diagnóstico, né, a síndrome, seja o que for, traz uma carga emocional, né, de realmente de alívio. O seu mundo fazer sentido. Sendo que esse mundo E fazer você não se sente sentido. tão só. Sim, exatamente. Porque o que traz muito do sentimento, assim, dos sintomas, é essa sensação de que você tá inadequado, de que Uhum. você é diferente. E na verdade não, né. O ser humano por si só já está inserido nessa categoria de ser humano, Sim. né, de ser uma pessoa, de ser um indivíduo. Então ele já tem esse pertencimento, né. Quer dizer, pelo menos deveria se ter, né, mas a gente sabe que na sociedade nem sempre é tão fácil assim, né, porque ela também escanteia algumas pessoas, A né. carga que vem é a carga de finalmente alguém me compreende, né, finalmente eu consigo me compreender. Eu até postei mais cedo, né, que o autoconhecimento, o enriquecimento que ele dá pra gente não é mostrar as potências que temos, é mostrar os limites, é mostrar as fraquezas e dizer: "Opa, cara, calma aí, porque tu é isso aqui", né. Uhum. Porque, assim, a gente tem uma tendência, né, desse homo-herói, né, dentro da gente, de Uhum. achar que palavras positivas realmente faz um efeito sobre a realidade, e nem sempre, né. Às vezes a verdade se impõe e se impõe, né, e o seu limite tem que estar ali dizendo pra você: "Cuidado", né. Sendo que aí tem um lado também que eu entendo negativo do diagnóstico, né, nessa perspectiva da libertação, que é quando o paciente, ele passa a usar o diagnóstico dele como carta aberta, né, uma carta branca para justificar os seus atos. Sim. E aí, veio uma questão que eu queria pensar com você, né, como é que vocês enxergam quando é o diagnóstico e quando não é? Porque pensando um sujeito, por exemplo, né, que tem uma esquizofrenia, pensando um sujeito, né, que tem lá os seus transtornos psiquiátricos, claramente que algumas ações desse sujeito vão estar recortadas dentro do transtorno. Mas a questão é, todas?